Atos 12, nós iremos ler a partir do versículo 1. Diz assim: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente veio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. E ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as tuas roupas e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua, e logo o anjo se afastou dele. Então, caindo em si, Pedro disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Está repreendido. De João, chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ao lado de fora do portão. E lhes disseram: estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam: é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando o abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas acenando-lhes com a mão, para que fizessem silêncio, ele lhe contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: anuncia isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Logo que amanheceu, houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou as sentinelas e mandou que fossem executadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Pois então, no nosso estudo do livro de Atos, nós vimos semana passada como o evangelho chega na cidade de Antioquia da Síria e ali uma nova igreja nasce, fruto da evangelização de missionários anônimos, fugindo da perseguição que havia acontecido em Jerusalém. No capítulo 12, Lucas ele vai finalizar a participação de Pedro no livro. É a última aparição de Pedro, Então, suavemente, é possível perceber que Lucas está fazendo a transição de Pedro para Paulo, não é?
embora o nome do livro seja Atos dos Apóstolos, né, a gente sabe que, na verdade, ativamente, enquanto linha do tempo, texto, é Pedro e Paulo, que no final da história é narrado. Por quê? Porque Pedro era um líder, um coluna da igreja em Jerusalém, né, o líder daquele grupo, assim, chamado por Jesus para seu, e Paulo será líder do evangelho, o líder daqueles que vão se converter ao evangelho no mundo gentílico. Então há todo o planejamento de Lucas para fazer realmente essa narração do início da igreja, do poder do Espírito Santo através dos 12 e principalmente de Pedro, não é? Para Paulo, né? Como já falei, alguns vão defender que a escrita de Lucas tem o objetivo de ser um documento para a defesa do apóstolo Paulo durante a sua prisão, mostrando que ele não era nenhum inimigo do Estado romano, né? Mas que a sua questão era uma questão judaica teológica, né? O que vai acontecer então no 12, como sendo o encerramento aqui da participação de Pedro no livro de Atos, é que Lucas vai narrar a prisão de Pedro. Mas a gente precisa se situar aqui, que como vocês já perceberam, Lucas não está narrando em tempo real essa história, porque ele não participou dela, ele não estava lá quando Pedro está preso. Então, ele está narrando de algum tempo depois uma história que se passou no passado, não é? Por que isso é importante? Porque pode ser que, se a gente não perceba que é uma narrativa de acontecimentos, né, que se deram em determinado momento, pode ser que a gente ache que a narrativa da morte de Tiago é um tanto ausente de sentimentos, né? Ou quem sabe de propósitos ou algo do tipo, porque ele realmente passa bem rápido pela morte de Tiago. Mas, se você for pensar da perspectiva de quem está narrando um acontecimento do passado, você vai ver que ele vai relatar, assim, a morte do apóstolo Tiago, mas com ênfase na libertação de Pedro, que era um apóstolo vivo quando ele produzia o seu texto. Tendo dito isso, o que ele diz para a gente? Lucas é cheio de fatos históricos, né? Comprovadamente históricos, né? Porque há estudos sobre o livro de Atos e as citações de Atos são realmente exatas. Ele vai dizer, por exemplo, que naquela ocasião a gente realmente não consegue identificar sobre se há um elo de ligação, essa expressão, naquela ocasião, com o que ele havia narrado anteriormente, ou se era sobre a igreja que nascia em Antioquia e naquela ocasião isso aqui se deu. É possível, mas não há realmente uma segurança. É mais provável que naquela ocasião seja uma expressão para ele realmente inserir, como introdução para ele inserir o acontecimento. Ele vai dizer que Herodes decidiu maltratar alguns da igreja. Então, Herodes, você já ouviu, né, no Novo Testamento algumas vezes. Esse Herodes aqui não é o Herodes que julgou Jesus. Eu não vou fazer um resumo de todos os Herodes que existiam, mas aí eu posso falar para você de 3. Herodes o Grande, que era rei, não é? Nessa região da Judéia. E esse Herodes o Grande, ele era aquele da matança dos inocentes, lá quando Jesus nasceu, não é isso? Reinou por volta do ano 40 antes de Jesus até o século I. Século I, né? Período do nascimento de Jesus, ele morre. Então esse Herodes o Grande, ele é o avô desse Herodes aqui, que é o Herodes Antipas. Então, você vai ter o primeiro Herodes o Grande, depois você vai ter o segundo Herodes, que é o que está no julgamento de Jesus, não é? Que não é o mesmo Herodes que participa, por exemplo, da morte de João Batista, que aquele lá é o Herodes Agripa. Todos esses são filhos do Herodes o Grande. Você percebe que Herodes é um nome próprio, não é um cargo romano, né? Mas a diferença desse Herodes aqui é que ele se dizia judeu, porque o seu avô, lá no passado, Herodes o Grande, havia se casado com uma judia, não é? Que era, na verdade, uma princesa do período dos Macabeus. Ela não era do período dos Macabeus, que é 100 anos antes, né? Mas ela era de origem macabeia, judaica, né? Do período do reino dos Asmoneus. Então ele gerou filhos cuja mãe era judia. É aí que eu quero chegar para você. Então
ele não é um Herodes romano, simplesmente. Ele é um Herodes romano com sangue judeu, que se dizia judeu zeloso, inclusive. Guardava realmente as leis judaicas. Embora, né, os escritores que produzem literatura sobre ele, como Flávio Josefo, que eu sempre cito, né, que é um historiador do século I, e escreveu realmente muita coisa que coincide com o relato de Lucas, a sua postura era realmente política, né? Ele precisava do apoio dos judeus para que o seu reino realmente fosse um reino próspero. Mas da mesma forma ele estava sempre manipulando as pessoas, porque ele tinha olhos em Roma na sua ascensão enquanto político, né? E não realmente reinado na Judéia que fosse de paz. Por isso que o texto vai dizer para a gente que ele mata Tiago, porque ele vê que isso agrada aos judeus. Então, o texto está dizendo para a gente que realmente a ação da morte de Tiago não é fruto de algum tipo de comportamento, né, que poderia levar Tiago a uma condenação. Não se trata disso. Se trata realmente de um gesto de agrado aos judeus por conta de querer estar bem com o povo, e ele percebendo nesse gesto político, né, uma vantagem, ele vai fazê-lo. Não só Tiago, porque o texto fala que ele assolava, né, ou decidiu maltratar alguns da igreja. E esse alguns provavelmente tem a ver com a liderança da igreja em Jerusalém. A igreja passou por um período de paz, não é? Tiago já falou, realmente a perseguição cessou durante um tempo, mas agora ela se levanta de maneira pior, porque agora você já tem Roma por trás, porque antes era só os judeus, né? Os judeus pegavam os apóstolos, levavam no sinédrio, aí, né, chicoteava, dava um castigo, depois soltava. Agora você já tem Roma envolvida, e a perseguição agora virou uma perseguição institucionalizada, né? Você ter Roma no seu pé era mais ou menos como você ter o FBI te procurando, né? Não é só agora os soldados do templo, a liderança judaica, é Roma mesmo. Então a coisa era bem séria, a ponto de, como ele vai nos dizer, Tiago ser passado a fio de espada. O que isso significa? Que ele foi decapitado. Por que ele foi decapitado? A gente não sabe, a condenação, né? Mas o tipo de morte que ele sofre é um tipo de morte romano e não judaico. Ele não é apedrejado, como Estevão foi, né? Ele também não é crucificado, porque, me parece, segundo a condenação, não é um crime maldito, né? Como foi a morte de Jesus, porque ele foi considerado como alguém que estava realmente colocando a soberania romana em risco, né? Como se dizendo o rei dos judeus. No caso de Tiago, ele é condenado como qualquer um que poderia ser condenado por Roma, né? Qualquer pequena infração que fosse de condenação de morte é a que ele é realmente acometido. Ele vai ser, então, decapitado. Quem é esse Tiago? Ele diz pra gente, irmão de João, não é? Vocês lembram da música Tiago e João no barquinho? É esse aqui, o irmão de João. Porque tem um outro Tiago, né? Que é o Tiago, irmão de Jesus. Esse vai ser citado no final desse capítulo. Então, ele mata Tiago e diz o que no versículo 3? Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. Então, percebe que os olhos de Herodes estão sobre a liderança da igreja em Jerusalém. Então, ele prende Pedro também com a finalidade de matar Pedro, não é isso? E aí ele vai dizer para a gente, entre parênteses aqui, que aqueles eram os dias dos pães sem fermento. E o que isso significa? A festa dos pães sem fermento era uma festa, né, que era conectada com a festa de Páscoa. É, na verdade, o mesmo período em que Jesus foi condenado. Na verdade, tem um eco aqui, né? Prisão, véspera, né? Jesus não é condenado nas vésperas por causa da festa. Então, o que Herodes pensa? Eu vou esperar, então, terminar as festividades e vou fazer um evento público, né? Julgamento à la Roma, né? Com Pedro sendo julgado, os judeus ali participando, e ele seria morto, né? Esses são os planos dele, segundo o que o escritor diz pra gente. Então diz também que ele colocou Pedro na prisão, não é? E tem uma informação interessante no versículo 4, que é, se o preso fosse um preso realmente de periculosidade, eles iriam
prender o preso com uma algema em um soldado, e ele ficaria ali aguardando o julgamento atado ao soldado, para que não fugisse. Era assim que se fazia, e tem realmente literatura sobre a maneira como Roma procedia. Você vê que tem um exagero aqui, né? Porque não é Pedro atado a um soldado. Diz que ele coloca ele na prisão, versículo 4, entregando a 4 grupos de 4 soldados. Então são 16 pessoas, 16 soldados, para tomar conta de Pedro. Por que 16? Porque o período, né, tanto do dia quanto à noite, era dividido em 4 vigílias de 3 horas. Então o que acontece aqui é que Pedro estava atado não só a um soldado, mas a 2 soldados. De 3 em 3 horas, esses soldados eram substituídos, para que durante a noite, por exemplo, não dormissem, né? E facilitassem ali que o preso pudesse ir contra a vida deles ou alguma coisa do tipo. Então eram 2 soldados atados à mão de Pedro na cela e 2 tomando conta do lado de lá da porta da cela. Então, 3 em 3 horas esses soldados saíam e mais 4 entravam, né? E assim era o rodízio dos soldados. Por que esse exagero? Porque Pedro já havia sido solto da prisão algumas vezes, não é? Então, os judeus sabiam que tinha alguma coisa muito estranha que acontecia com esses caras que prendia e era difícil mantê-los presos. Pode ser que houvesse uma desconfiança, né, de soldados envolvidos ou algo do tipo. O fato é que realmente há um exagero na segurança aqui para que Pedro não escapasse. Então, esse número de soldados realmente é explicado por a fuga, né, se assim posso dizer, algumas vezes por parte dos apóstolos. E ele vai ficar na prisão, né? Mas diz o Lucas, né, que ele quer que a gente saiba disso, versículo 5, que embora ele estivesse na prisão, a igreja estava orando com insistência em seu favor. Na verdade, a palavra insistência na minha versão é ektenos, que significa com afinco, né? Não é só com insistência, ela estava realmente envolvida de maneira fervorosa na oração para a libertação de Pedro. Que tipo de libertação? O texto não fala, mas provavelmente o que eles esperavam é que no dia do julgamento, né, esse julgamento fosse favorável a Pedro e ele não fosse morto. É isso que parece que é o que está acontecendo aqui. Eles não estão orando por uma fuga de Pedro da prisão, haja vista aqui a narrativa, o tipo de segurança que foi empregado para mantê-lo lá, mas eles estão orando para que Pedro, no dia do julgamento, fosse solto, né? Julgado inocente. Pois então, a gente pode parar por aqui e voltar à pergunta original. Será que a narrativa de Lucas ela é ausente de sentimentos quanto à morte de Tiago? Porque Tiago era um apóstolo, né? Era alguém de liderança e realmente devia estar incomodando os judeus aqui, por isso que morre, né? Mas por que então Lucas, ele narra a morte de Tiago, é um fato histórico, mas ele dá muito mais ênfase à libertação de outro apóstolo que é Pedro? É uma pergunta que a gente precisa fazer porque todos fazem. Por que Lucas dá tanta ênfase à libertação de Pedro, mas tão pouca ênfase à morte de Tiago? De repente, se fosse eu escrevendo, né, eu iria dizer: Tiago, né, amado apóstolo, foi morto, uma situação terrível, né? Nós sofremos muito, embora, né, a igreja estivesse orando pela libertação de Tiago. Aí você vai dizer: ah, mas o texto não diz isso. Ora, Paulo, você acha que não orou? Quando Tiago também foi julgado, né? Ele também ficou preso. A igreja, óbvio que orou pela libertação de Tiago, assim como ora pela libertação de Pedro. E eu poderia escrever, né, Atos dos Apóstolos segundo pastor Anderjosse. E não adiantou a nossa oração. Oramos, choramos juntos, clamamos a Deus, mas infelizmente Tiago morreu. Eu realmente escreveria algo assim. Mas por que Lucas não escreve? Por que Lucas narra assim a morte do apóstolo, mas a sua ênfase está no milagre e na libertação de Pedro? Você consegue responder isso? Me parece
que, apesar dos pesares, a palavra de Deus continuava sendo pregada. Ele vai dizer isso no final desse capítulo. Apesar de tudo isso, da perda de Tiago, apesar da fuga de Pedro, porque ele vai fugir literalmente do livro, né? Porque ele se esconde, a palavra de Deus continuava sendo pregada. E o que isso significa? Significa que Lucas não estava muito preocupado com as perdas. Lucas não estava muito preocupado com o sofrimento. Lucas não estava muito preocupado com os tempos realmente de dificuldades. Lucas estava feliz com os tempos de libertação. Lucas estava feliz realmente com a ação de Deus, com o que Deus estava produzindo no povo. Lucas estava feliz que, apesar dos pesares, o Evangelho estava crescendo e o Evangelho estava sendo pregado. Percebe isso no texto? Lucas não é alguém que fica reclamando do que deu errado. Lucas não é alguém que fica reclamando das orações que não foram atendidas. Lucas não é alguém que fica com os olhos naquilo que de negativo aconteceu, embora a gente tenha orado e sofrido tanto, mas não aconteceu segundo o que a gente queria. Não é esses olhos de Lucas. Lucas tem olhos positivos, porque embora Tiago tenha sido morto, Pedro foi liberto. Entende isso? E o que isso diz pra gente? O que a narrativa, será que aponta? Será que é uma falta realmente de sensibilidade de Lucas? Ou será que Lucas está dizendo para os seus ouvintes que os nossos olhos precisam realmente serem olhos positivos, que percebem a ação de Deus, que nem sempre as coisas vão acontecer da maneira com que a gente acha que ela vai realmente acontecer, que nem sempre todos os nossos pedidos, todas as nossas orações, né, tudo aquilo que nos aflige, vão realmente ser respondidos da maneira com que a gente acha que deve ser. Mas mesmo assim, os olhos de Lucas estão sobre a ação de Deus, no sentido de levar a sua igreja a avançar. E pode ser que nós, mais do que gerações para trás, não é? Porque as histórias que nós conhecemos de tanta gente que ultrapassou limitações, de tanta gente que venceu situações terríveis, né? Em nome realmente do amor do Evangelho, pode ser que nós sejamos uma geração que está com os olhos todo o tempo naquilo que de ruim aconteceu, que sofre por aquilo que Deus não fez, que realmente entrega os pontos quando o que a gente acha que deveria acontecer não acontece, que se frustra quando os nossos pedidos, a nossa oração parece não ser atendida por Deus. Será que isso faz sentido? Será que nós não somos a geração realmente do negativismo? E não só negativismo enquanto visão filosófica, né, de vida, mas negativismo no sentido que a gente não está satisfeito nunca. A gente só vê o que Deus não fez, só sofre pelo que Deus não respondeu, só lembra do que deu errado. Termina o ano de 2023, vamos fazer aqui uma lista dos acontecimentos. Cara, só tem desgraça, só tem coisa ruim. Meu, fui demitido, meu, não paguei as contas, fui acometido de uma doença, minha mãe morreu, né? Meu pai, tadinho. Mas a lista é ruim, sabe? E a gente não consegue perceber a mão de Deus, porque a gente tem olhos negativos, de filhos frustrados e insatisfeitos, porque a gente ora com tanto fervor e parece que Deus não escuta. Lucas não me parece ser esse tipo de crente, não. Tiago morreu, sofremos muito, mas a história que eu vou contar para vocês é da libertação de Pedro. Faz sentido? Eu penso que a gente precisa mudar essa perspectiva, sabe? E ao invés de começar a olhar a nossa vida cristã, né? Ao invés de começar a olhar a nossa trajetória enquanto filhos de Deus com olhos negativos, com olhos de pessoas realmente que reclamam, que murmuram o tempo todo por aquilo que Deus não fez por nós, começar a perceber aquilo que Deus tem feito por nós. Porque eu te garanto que aquilo que Deus tem feito é muito maior, muito mais belo, muito mais maravilhoso do que aquilo que você acha que Deus deveria ter feito. E muitas vezes vão haver perdas, muitas vezes vai haver sofrimento, muitas vezes vai haver frustração, mas quando eu coloco os olhos na ação de Deus, tudo isso não faz o menor sentido, tudo isso não tem o menor significado, a não ser
perdemos Tiago, mas Pedro foi liberto. Amém? Amém. Isso é poderoso, né? É poderoso. Porque você sabe quem é que ficava reclamando? Israel no deserto, né? Deus agia, abriu o mar. Pô, já falei isso aqui algumas vezes. Se eu tivesse visto isso, velho, eu seria o maior crente da face da terra. Nunca mais eu ia duvidar de nada, né? Será mesmo? Será que 20 anos depois de Deus ter aberto o mar, a fé continua a mesma? Ou são só recordações, né? Era o povo de Israel. Deus ia na frente, os milagres iam acontecendo, coisas que a gente nem consegue acreditar muitas vezes, né? Hoje em dia, os teólogos mais liberais até questionam, não, isso aqui não foi bem assim, porque a coisa é tão, né, grandiosa que espanta. Mas aí vinha um tempo de escassez, Deus nos ama, Deus não liga pra gente. Por que Deus tirou a gente do Egito? Não é isso? Murmuração, né? Isso é extremamente desagradável para o Pai, né? Que cuida da gente realmente com tanto amor. O texto continua avançando e vamos aquilo para o que interessa, né? Que é isso que Lucas faz. Antes que você me pergunte, tá bom, né? Eu entendi, eu tenho que ter olhos, né, para aquilo que de bom Deus tem realizado. Mas por que Tiago morreu e Pedro foi liberto, né? A pergunta também que o texto exige da gente, né? O F.F. Bruce, ele responde isso. Ele diz, a pergunta por que Pedro é solto de maneira tão linda e Tiago é morto de maneira tão triste, é simplesmente algo que não temos acesso. E isso pertence a Deus. E Deus sabe a melhor maneira de agir. E nesse momento, Pedro é solto e Tiago morre. E eu não vejo no texto a igreja deixando de orar, simplesmente porque o que ela desejava que acontecesse não houvesse acontecido. Diz então o texto que Herodes, versículo 6, estava para apresentá-lo, não é isso? Naquele dia, é a noite que antecede o julgamento de Pedro. E aqui você precisa perceber ironia no texto. O texto tem realmente ironia. E não é eu que estou dizendo, né? A maioria dos comentaristas percebem realmente uma ironia, um tom aqui jocoso de Lucas. Porque as expressões realmente são bem interessantes. Então, Pedro está aqui na cela, preso dessa forma, aguardando o seu julgamento, e ele sabe que a chance dele morrer era extremamente alta, porque ele já esteve nessa situação quando Jesus estava sendo julgado, e a gente lembra muito bem disso, né? Como ele ficou na fogueira, acordado durante toda a madrugada junto com aquelas outras pessoas e chegou a negar Jesus, não é? Só que agora a situação se inverteu. Pedro não está do lado de fora, Pedro está preso, é ele que aguarda o julgamento agora no dia seguinte. E Roma está envolvido, né? E ele sabe que Tiago morreu. E ele sabe também que ele pode morrer. Mas o que está acontecendo com Pedro aqui? Diz o texto que o nível de ansiedade de Pedro era tanto que ele ficava andando de um lado para o outro. É isso que está escrito aí? Não. O que está escrito? Estava dormindo, velho. Isso aqui realmente me foge à compreensão. Porque a gente vai fazer uma prova no dia seguinte, nem dorme, né? Tem que tomar remédio para dormir de ansiedade, de preocupação, né? Pô, cara, Pedro vai morrer no dia seguinte. Ele está dormindo, velho. Mas aí você pensa assim, não, tá bem, ele está dormindo, mas pode ser que ele tenha ficado acordado horas a fio ali, né? Preocupado realmente, ansioso, e em um determinado momento ele dormiu. Ele deu uma cochilada, né? E pode ser isso que o texto está dizendo. Não, não é isso que o texto está dizendo, e eu lhe digo por quê. Diz que ele estava dormindo, versículo 6, entre dois soldados, provavelmente estava todo mundo dormindo, né? Os soldados dormiram e Pedro também dormiu. Algemado, né? As sentinelas e as outras que guardavam a porta do lado de lá estavam lá de pé. E aí diz o 7 assim, de repente veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. Ok, parece um anjo, a luz, né, do anjo brilha ali naquela escuridão, porque não tinha iluminação, né? Mas Pedro não acorda. Pedro não era fotossensível, né? Não precisava de tudo escuro para dormir, porque a luz está lá, pá, um anjo, eu não sei se tem barulho quando um anjo aparece, mas ele não acordou, né? A luz do anjo, que foi provavelmente uma luz semelhante àquela que cegou Paulo, né?
e que ele caiu do cavalo cego, essa aqui não acorda Pedro. Porque no dia seguinte ele vai morrer, né? Mas ele está nesse cochilo aqui. E aí diz o texto aqui, o anjo, olha que expressão aqui interessante, tocou do lado de Pedro e despertou. A palavra no grego é pataxas. E não é tocou, assim, acorda Pedro. Um tapa, velho. Tapaxas pode ser um tapaço. Seria até melhor, né? E tem, inclusive, escritores que dizem que o anjo chutou a costela de Pedro. Então, tipo assim, que coisa estranha. Porque realmente a expressão não é uma expressão de quem toca, né? De quem desperta. É de quem chacoalha. Tipo assim, tem que usar a força porque o cara não acordava. Então eu penso que o que o Lucas está dizendo pra gente, num tom realmente engraçado aqui, é que Pedro, nas vésperas de sua morte, estava dormindo um sono tão pesado que o anjo brilhou, o cara não acordou. O anjo chamou, o cara não acordou. O anjo fez assim, ó, acorda, cara. E chutou o cara e o cara foi despertado ainda confuso, né? Cara, como é que pode dormir assim na véspera da morte, né? É realmente algo que me foge. Eu posso até entrar aqui numa vibe e dizer, ele confiava tanto em Deus que não esteve preocupado. Duvido, né? Que ele não estivesse preocupado com a sua morte. Mas o fato é que, realmente, Pedro estava dormindo um sono pesado e a necessidade do anjo de dar um cutucão em Pedro para acordá-lo, senão ele não teria acordado, para que ele saísse. Outra expressão interessante, diz que ele então cutuca, né, dá o tapaço lá em Pedro e o desperta, dizendo, levanta-te depressa. Que pressa que o anjo tinha? Se o anjo, vambora Pedro. Eu acho que a ideia do depressa aqui não é que o anjo estivesse com pressa, mas é Pedro que estava lerdo. Ele não acordou muito bem. Sabe aquele sono que você está num sonão pesado, com aquele sonho gostoso, o despertador toca e você, né, meio amarrotado, assim, meio confuso. Eu acho que é isso que está acontecendo aqui. O anjo acordou, Pedro estava num sono tão pesado que ele fica olhando para o anjo assim e tipo... O que está acontecendo? Mas não dá tempo. Hoje, vambora, velho, vambora. E o que o anjo fala para ele? Vambora que eu vou te soltar. Não, o anjo fica assim, calça o sapato. Porque isso ele fez, né? Provavelmente ele estava só com a parte íntima, né? Porque era quente. E o anjo falou, bora Pedro. E o Pedro foi aqui, ó, só de cueca. E aí o anjo fala assim, bota o sapato, cara. Aí ele procura o sapato, calça, bota a capa. A orientação aqui é extremamente didática, porque o Pedro não acordou direito, né? É isso que o texto realmente sugere. E realmente Lucas tem um tom para que soe engraçado, porque, pensa, o anjo libertando o cara e o cara perdidão aqui na história, né? E aí diz então, levanta depressa, né? E as algemas caíram de seus punhos, né? É o que o texto diz. E no 8 diz assim, e o anjo ainda lhe disse, coloca as roupas, né? O anjo que tem que ficar mandando ele, calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais, põe tua capa e me segue. Aí ele vai seguindo, né? Diz o 9, ao sair, Pedro o seguiu sem compreender. Não é isso? A expressão aqui, sem compreender. Por que sem compreender? Porque provavelmente não era um anjo de asa, né? Do jeito que você está imaginando aí, né? Aquelas asas batendo, não era isso. O anjo ali provavelmente estava em sua forma, né, se assim posso dizer, humana, né, como tantas vezes apareceu a pessoas na Bíblia. Ele era realmente um anjo na forma de homem. E Pedro está confuso, porque ele vê um homem acordando ele, apesar da luz, apesar do cutucão, apesar de tudo, ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, ele põe a capa e segue, né, sem entender, diz o versículo 9, o que estava acontecendo, por meio do anjo que era real, pois Pedro pensava tratar-se de um sonho ou uma visão. Ele está bêbado ainda de sono, né? Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas que, cara, não viram, ou dormiram, ou estavam dormindo, ou sei lá o que aconteceu, que os caras depois não vão saber, né, o que aconteceu com Pedro. Mas o fato é que não é um milagre só, são vários, né? As algemas caem, os primeiros guardas não veem, ele anda, depois ele vai passar pela outra porta, os outros guardas também não veem, depois o último portão vai abrir sozinho, não é o que o texto vai dizer? Por exemplo, o versículo 10 diz, depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro, que era a porta principal, que dá para a cidade.
e ela se abriu sozinha para eles. E saindo desceram uma rua, e logo o anjo, tchum, sumiu. E aí está o Pedro, na rua, pensando, né, porque está refletindo. A conclusão de Pedro, no 11, então, caindo em si, a expressão aqui, ela é a mesma do filho pródigo, quando o dinheiro acabou e ele não tem mais como se manter, ele cai em si, não é? É uma expressão bem hebraica, e pensa, né, vou voltar para a casa do meu pai, realmente, é a expressão de Pedro, depois que ele analisa aquilo tudo na rua, ele cai em si, né? E disse, agora sei de fato que o Senhor enviou um anjo e me libertou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Que história, né, meu amigo? Eu fiquei pensando, lendo isso aqui, cara, o que eu vou pregar, né? O que eu falo aqui? Eu falo que a igreja orou tanto que Deus mandou um anjo, né? Alvo fácil isso, né? Até porque a história é um pouco mais apimentada do que isso. Mas eu posso dizer uma coisa para você com segurança. Pode ser que a gente, como Pedro, não perceba o que Deus está fazendo durante. Entende? Pode ser que a gente não perceba o milagre de Deus durante. Pode ser que a gente não perceba a ação de Deus durante. Porque a gente só vai realmente ter a compreensão total depois. Porque quando Deus está fazendo na nossa vida, pode ser que as coisas estejam realmente muito próximas. E a gente não consegue perceber com toda a totalidade. E quantas vezes, como eu já preguei aqui, falei disso, se perder de vista, é quando nós olhamos para trás que nós vemos a mão de Deus. É quando a gente olha para trás que a gente começa a ligar os pontos e a gente cai em si e chega à conclusão que Deus estava intervindo o tempo inteiro. Mas assim como no primeiro momento pode ser que a gente tenha olhos extremamente negativos, né? No segundo momento pode ser que a gente realmente esteja ansioso demais para que Deus intervenha de maneira rápida, né? Pode ser que a gente esteja criando um dispositivo para resolver os nossos problemas e acha que Deus precisa funcionar dessa forma. Enquanto Deus está fazendo no seu time, no seu tempo, e a ação de Deus é realmente maravilhosa, mas a gente não percebe porque a gente está inserido de maneira tão íntima, de maneira tão próxima com a intervenção de Deus, que aquilo passa despercebido. E é só depois que a última porta se abre e a gente é colocado na rua, não é? Com as sandálias no pé, porque mãos à obra, com a capa vestida, porque não é tempo de parar, que a gente olhe para trás e realmente perceba todo o milagre de Deus na nossa trajetória. Amém? Amém. Você consegue olhar para trás e ver Deus agindo na sua vida? Porque o milagre hoje, gente, ele precisa ser imediato. Precisa ser na hora, não é? Ah, eu estou aqui sofrendo de uma dor, receba a cura, né? Ah, eu estou aqui, receba, né? Cura, foi curar. É tudo muito assim, pá, né? Pá. Realmente Jesus curava assim, né? Jesus não curava com doses homeopáticas de milagre, né? Mas o que a gente está falando aqui não é da cura de uma doença específica, como era a ação de Jesus. Era realmente algo que tinha a ver com a igreja, com o seu reino, algo que tinha a ver com a pregação da palavra, com a pregação do evangelho. Era o reino de Deus todo o tempo. Isso precisa ficar bem salientado aqui, né? E a igreja orava, mas enquanto Deus agia, Pedro não percebia. Tonto, bêbado de sono, cansado, quem sabe. E nós? Pode ser que a nossa oração, Senhor, eu não aguento mais, ela seja algo realmente que não percebe o quanto Deus está fazendo. Não percebe. E a gente fica bêbado, tonto, perdido na história. O que eu penso ser muito natural. Por isso a gente precisa desenvolver olhos espirituais, sabe? Metáfora que eu uso, e vou usar minha vida inteira, sintonizar o rádio na estação certa. E começar a ficar antenado, para que o anjo não precise chutar as nossas costelas. Porque às vezes parece que é isso que a gente precisa. Um chute nas costelas. Acorda, cara. Deus está agindo, as coisas realmente estão sendo feitas.
E pode ser, assim, sendo mais, quem sabe, dramático nessa história, que nem nessa vida você consiga ver a ação de Deus. Sabia disso? Pedro, tudo bem, foi solto, né? Mas tem tantas e tantas coisas que Deus faz e continua fazendo na nossa trajetória, que isso realmente se conclui em outras gerações. Porque o tempo de Deus é outro, meu amigo. Porque o que Deus quer fazer, cabe a Ele. E participar disso é lindo, é belo. Tudo bem, Pedro foi solto nessa noite. Mas pode ser que o que Deus esteja fazendo na nossa vida vai ecoar 3 gerações depois. Só que a gente quer agora, né? Senhor, faça agora. Realize, né? Vamos lá, aqui não dá certo. Vamos no culto de libertação lá. Ou no culto do, sei lá qual é o nome que ninguém dá, né? Da oração fervorosa, dos desejos alcançados. Vamos parar com isso, gente. O tempo é de Deus, o reino é de Deus, as nossas vidas pertencem a Deus, vai ter perda, vai acontecer, mas Ele está no controle e vai ter realmente libertação e cura. Mas o tempo é dele. E o que a gente precisa fazer? A sombra do que Pedro fez, embora seja cômico, descansar. Descansar. Por isso que Pedro dorme. Eu não acredito que Pedro não estivesse com medo. Mas eu acredito piamente que Pedro confiava que o que quer que acontecesse era a vontade de Deus. Amém? Amém. Você está pronto para fazer a sua oração hoje, quando chegar em casa? Senhor, o que quer que aconteça, que seja a tua vontade que se cumpra em minha vida. Eu não quero mais sofrer por isso. Eu não quero mais. Eu não quero mais estar ansioso por essas coisas. Eu entrego a você, para que o Senhor resolva do teu jeito, no teu tempo. É fácil? Não, velho, não é não. Se fosse a gente aqui, já tinha tentado enforcar o soldado, cegado o olho do outro soldado, não é isso? E quando o anjo chegasse, era ele que ia estar tomando uma bicuda, porque a gente já está como? No estresse. Mas é necessário descansar. E Deus vai fazer do jeito dele. E vai ser lindo. Porque é sempre lindo, né? Mas a história não termina assim não. Tem umas coisas engraçadas, né? Esse é um texto engraçado. Acho que é o primeiro texto engraçado que eu prego no Novo Testamento. O 12 diz assim: depois de refletir, Pedro ainda está refletindo, né? Ainda está refletindo. Depois de refletir nessas coisas, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João. Esse João aqui é o João Marcos. Vai ser, né? A gente vai ler aqui o capítulo 13 semana que vem e vai ver que nas viagens missionárias de Barnabé e Paulo, o sobrinho de Barnabé, que é João Marcos, ele vai viajar com eles, né? Vai ter até um entreveiro aqui entre Paulo e Barnabé por causa do João Marcos, mas Lucas já insere João Marcos na história porque a casa era da mãe dele. Não tem, o pai dele aqui, é provável que o pai tivesse morrido, por isso não é narrado, mas que essa Maria, mãe de João Marcos, fosse alguém de recursos, né? Por causa realmente das características da sua residência. Diz que as pessoas estavam reunidas e orando lá, orando porque no dia seguinte Pedro seria julgado. E aí Pedro vai para lá, provavelmente ali era um lugar comum, né? As pessoas oravam ali com certa frequência, e por isso que ele vai para lá. Até porque ele ainda está refletido, né? Está refletindo e pensa, vou refletir lá na casa de Maria. E aí ele chega lá, Si menor, se eu tiver errado, fazer o quê, né? E aí ele vai se dirigir à casa de Maria e vai bater no portão do pátio. Por que pátio? Porque realmente ela tinha uma área grande, né, e um portão lá na frente. Então isso é uma característica de alguém que tinha recursos, senão não teria nem portão, né? Era a entrada de casa. E tem uma serviçal, não é isso que o texto vai narrar. Então ele bate no portão, né? Provavelmente está batendo de maneira discreta. Isso aqui é de noite, né? De madrugada, não sei o horário aqui certinho, mas é com descrição, chamando lá, Maria, pum, 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 Maria. E aí o que acontece? A igreja está orando, os crentes estão orando lá. Ele bate no portão e uma criada, versículo 13, chamada Rode, sai para atender. Curiosamente,
Rode é o diminutivo de rosa. Ela era a Rosinha, hein, Rosinha? Era a Rosinha. Ela era a Rosinha que foi lá atender. Foi lá a Rosinha atender quem estava chamando. O que acontece? Ela sai para atender e reconhece a voz de Pedro do lado de lá do portão. E aí ela fica, caramba, Pedro está solto, e volta correndo, né? Provavelmente correu aquela entrada toda, aquela área toda, né, do quintal, e ela não abre o portão. Ela ouve e fica tão feliz, é isso que o texto diz, né? Tão assim, maravilhada, Pedro está solto, que ela nem abriu, voltou correndo para avisar o pessoal. Não é o que o texto diz? Diz que ela, 14, reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. Então, provavelmente o pessoal estava lá reunindo, orando, ou deram uma pausa para comer alguma coisa, não sei. Ela vai lá atender e volta correndo falando, é Pedro que está lá fora, Pedro está solto. E qual é a reação da igreja? Essa que é a parte cômica, né? Diz assim, e lhe disseram, versículo 15, estás louca? Você está louca, ô Rosinha. Perdeu o juízo, desvairada. Pedro está preso, viu quantos soldados tem lá? Óbvio que não é Pedro, você está confusa, né? E aí eles dizem, mas ela existia, né? E eles dizem, é o anjo dele. O que isso significa? Isso é importante no texto. Antes que você ache que exista anjo de guarda, né? Havia a crença farisaica, isso é importante, que, né, quando a pessoa morria, né, ela ia ressuscitar no último dia, né? Coisa que os saduceus não criam. Como eu já falei algumas vezes, os saduceus não criam na ressurreição. Eles achavam que você tinha que viver uma vida aqui, né? E agradar a Deus aqui, e Deus iria lhe abençoar. Mas depois da morte não havia absolutamente nada. Os fariseus não. Os fariseus criam na ressurreição, no último dia, né? Haveria uma ressurreição, os gentios seriam condenados, né? E os judeus seriam realmente elevados a um status de Nova Israel, né? Mas enquanto isso não acontecia, na teologia farisaica, as pessoas ficavam num estado angelical. Entende isso? Enquanto não se dava a ressurreição, as pessoas, os judeus, eles ficavam em um estado angelical. O que isso significa? Que eles achavam que Pedro havia morrido. Entende isso? Eles começaram orando, passaram-se os dias, o julgamento é amanhã, embora houvesse ainda a esperança de que o julgamento fosse positivo para Pedro, embora as circunstâncias fossem contrárias a isso, quando a Rode diz que é Pedro, eles primeiro dizem que ela está doida, né? Está maluca, você pirou. E ela fala, não, é Pedro sim, é Pedro sim. A conclusão que eles chegam é que Pedro havia morrido. E ali só pode ser o anjo de Pedro, ou Pedro sem corpo, né? Assim, percebam assim, esse tipo de expressão não é, deve ser o anjo de Pedro, não é? Não é isso. É em meio a realmente a ausência de explicação para a voz de Pedro estar lá fora. Então a conclusão que eles chegam provavelmente é de que Pedro havia morrido na prisão. E aquilo ali era realmente o anjo de Pedro. Pedro está indo para o pai, morreu, perdeu, deu tudo errado, né? E aí, Pedro, porém, continuava a bater, o anjo barulhento de Pedro, né? O espírito em tanto, né? Esse bate no portão e então a ponto deles realmente decidirem abrir a porta. E quando eles abrem, não é um anjo, não é o espírito, não é Pedro morto, é o Pedro vivinho da Silva. O que o texto diz pra gente? Que eles ficaram espantados, abismados, maravilhados. Eles não esperavam que aquilo acontecesse daquela forma. Então Pedro faz um gesto com a mão, acenando-lhes com a mão, dos 17, para que eles fizessem silêncio. Ele conta tudo o que aconteceu, como o anjo tirou ele da prisão, e ele vai dizer uma coisa aqui no 17, anunciar isso a Tiago. Não é o Tiago que morreu, né? Tiago, irmão de João, é o Tiago, irmão de Jesus, que vai se tornar líder naquela igreja. E aos irmãos, e saindo, partiu para outro lugar. Que lugar? Lucas não conta. Por quê? Não sabemos. Pode ser que Pedro tivesse fugido, se escondido, porque estava sendo procurado.
pode ser que Pedro tivesse ido para um outro lugar de oração, onde houvesse mais crentes orando, mas é fato que o comando de Pedro é para que Tiago assumisse o seu lugar, porque ele ia ter que ficar ausente aqui. Pois então, tendo dito tudo isso, é muito comum você ver nesse trecho os pastores pregando da falta de fé da igreja, né? A igreja orava, mas não acreditava que o milagre ia acontecer. Mas não é isso que está aqui, porque essa igreja é uma igreja de mártires, é uma igreja de pessoas que davam a vida pelo evangelho, que morriam, e que o texto diz que eles oravam com insistência, né? Eles eram fervorosos realmente na oração, embora pode ser que eles tenham percebido que assim como Tiago morreu, Pedro também morreu. Supernatural, embora isso fosse uma perda, caso tivesse acontecido, não abalava a igreja. A igreja continuava perseverante. Mas não era a morte de Pedro que está sendo narrada aqui, ou não é? É a libertação de Pedro. E aí a igreja, mesmo tomando um susto, né? Pensa também, né? Vamos mais uma vez nos transportar para esse período. A gente está orando, né? Por uma situação impossível. Alguém no hospital entre a vida e a morte em coma. Pensa numa coisa assim, né? E aí vamos fazer aqui um culto de oração. De repente o cara bate ali na porta. O que você vai fazer? Você vai dizer, eu sabia, porque meu Deus... Não, né? A gente vai ficar assim, né? Caramba, velho, como assim, né? Eu esperava que o cara saísse do coma, não que o cara estivesse aqui hoje. É isso que está acontecendo com a igreja. A igreja realmente está, ela está animada, feliz, sem palavras para explicar. Sabe por quê? Porque a gente, quando realmente ora confiando na vontade de Deus, quando a gente entrega realmente as nossas frustrações, quando a gente entrega realmente os nossos planos, quando a gente confia piamente que independente do que Deus venha fazer, que a vontade dele se cumpra, nós sempre seremos surpreendidos. Sempre seremos surpreendidos. E o que Deus está fazendo aqui é isso. Porque Deus poderia deixar para libertar Pedro no dia seguinte, pô. Não é não? O julgamento acontecesse e na hora lá do Herodes dar morre, né? Porque vai morrer mesmo, o texto diz, né? Cai morto. E aí o que acontece com o pai? Pedro some. Não é assim. É realmente sendo surpreendido por Deus, porque Deus realmente queria fazer algo lindo e maravilhoso naquela história. E essa ação de Deus tem uma conexão direta com a oração da igreja. E aí levanta uma última pergunta para a gente, nesse texto de tantas indagações, né? Até que ponto a oração da igreja funcionou para que Deus decidisse libertar Pedro ou não? Porque eles já haviam orado por Tiago, e Tiago morreu. Eles continuaram orando. E será que a oração é o que faz Deus fazer as coisas? Será que Deus só faz as coisas se a gente orar? E por que quando a gente ora, Deus não faz? Essas perguntas são perguntas realmente importantes, mas que a gente não vai saber responder, porque a pergunta não é a pergunta certa. Não é assim. Não é assim que o reino de Deus funciona. Não é assim que Deus funciona. E eu vou dizer para você uma coisa, isso eu tenho certeza. Antes de eu dizer, eu vou ilustrar. Você sabe quem ganhou o Campeonato Brasileiro desse ano? Não, né? Então você não dá a mínima, né? Mesmo se eu te disser que foi o Flamengo, você não vai, né? Foi? Eu nem sei. Não foi também. Você vê que nem eu vi. Não terminou. Mas se você estivesse acompanhando o campeonato, jogo a jogo, não é isso? Jogo a jogo, acompanhando, torcendo, vibrando com a camisa, indo no estádio, como é que ia ser o resultado? Pô, festa, não é? Porque participar daquilo foi algo que trouxe alegria no final, foi algo que trouxe realmente a vitória, né? Aquele gosto realmente de que, pô, porque se você não participa do campeonato, se você não torce, vai ser só uma notícia, né? O Brasil ganhou 10 medalhas nas Olimpíadas, você não assistiu absolutamente nada das Olimpíadas, você vai fazer assim, que bom, né? Agora experimenta começar a ver. Você começa a ver, começa a assistir, começa a torcer, começa a participar, e cada medalha, né? Ó, tu fica aqui no estado de euforia. Essa ilustração para mim é ótima. A oração que a gente faz não muda os planos de Deus. Isso é um absurdo, né? O que Deus quer fazer, Ele vai fazer. A gente orando ou a gente não orando. Mas ao mesmo tempo participar disso, gente.
é o que faz a vida cristã fazer sentido. Você sabe como é que a gente participa? Orando, se envolvendo, tendo intensidade realmente para que a vontade de Deus se realize. Perceba isso. Ela vai se realizar. Ah, eu não vou orar. Problema seu. Deus vai fazer o que Ele quer fazer e ponto. Mas quando a gente ora, a gente participa, a gente está intensamente conectado com os eventos, com os acontecimentos, e isso traz para a gente crescimento, isso traz para a gente alegria, e isso traz para a gente surpresas. Surpresas. Por isso realmente a oração precisa ser algo totalmente eficaz no que tange ao nosso tempo de oração com Deus. E não é aquela oração chinfrinha que a gente faz, Senhor, meus boletos, minhas contas, como a gente faz, que o teu reino se faça. Não é isso que Jesus fala. Ele fala que Deus vai cuidar da gente, das nossas necessidades, não é isso? O Pai Nosso é isso, pô. O pão nosso de cada dia nos dá, né, para o semestre todo. Não, para o dia. Mas como é que ele termina? Mas que seja feita a tua vontade. Quando a gente realmente está envolvido com o reino de Deus, quando a gente começa a orar realmente para que a vontade de Deus se cumpra, quando a gente tem uma vida de oração intensa, fervorosa, nós seremos sempre surpreendidos. Sempre surpreendidos. Amém? Amém? O texto vai mais, eu não vou pregar mais porque senão eu não saio daqui, mas o Herodes morre, tá? Morre mal, né? Se você for ler o relato de Flávio Josefo, ele também narra a morte de Herodes muito semelhante com a narrativa de Lucas, sendo que Lucas diz que foi um anjo que tocou nele, né? E Flávio Josefo vai dizer que Herodes teve dores intensas durante um festival, não é? Que era ali um festival que homenageava o imperador. Lucas vai dizer que ele ouviu a adoração de homens e não deu glórias a Deus porque ele era um judeu e ele vai morrer. Mas mesmo com... Olha quanta gente morre nesse texto, né? Morre Tiago no início, morrem os soldados, 16 soldados, porque o texto diz pra gente, na continuação, que logo que amanhece, os soldados são investigados, né? Porque Herodes acha que eles participaram, porque não tinha explicação. Não vai ter uma resposta satisfatória. O soldado romano, ele era responsável pelo prisioneiro. Se o prisioneiro fugisse, ele morreria, né? Vai acontecer aqui que 16 homens morrem aqui. Então morreu Tiago, morreu 16 homens e morreu Herodes, porque Deus o tocou. Mas como é que termina o texto? Versículo 24. Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém? Amém. Qual o seu problema? Quais são os seus pedidos? Quais são os alvos da sua oração? Eu não sei, mas eu espero que seja sobre um desejo intenso de que a palavra de Deus continue crescendo e sendo pregada. E assim nós seremos sempre surpreendidos, porque o Deus que nós cremos é um Deus maravilhoso. Vamos ficar em pé?